Draco abriu os olhos e gemeu. A maldita ala hospitalar, e sua cabeça estava explodindo. Na verdade, todo o seu corpo doía imensamente. Draco, você está acordado? Uma voz suave disse perto de sua orelha, e ele se virou para ver Pansy sentado ao lado da cama. Eu estou no hospital de novo? Sim, do que você se lembra? Não de muita coisa, estávamos almoçando e eu senti uma tontura. Você ficou praticamente cinza, então você desmaiou, e Potter também, e Madame Pomfrey trouxe vocês dois pra cá. Que inferno! Sim, lá estava Potter, ainda inconsciente ao lado dele. Gemeu de novo, esfregando os olhos e tentando esquecer a dor. Draco, está tudo bem? Não, ele conseguiu falar. Chame Pomfrey. Então ela saiu correndo. Acordado, Sr. Malfoy? Bem, você deve ter notado que não está se sentindo 100%. Vocês dois causaram muitos problemas com essa brincadeirinha. Eu só queria ficar longe dele. Sim, eu entendo, mas essa dor de cabeça lancinante que você está sentindo agora e todas as outras dores são o pagamento por esse momento de paz, de separação. Não me senti nada em paz. Ele engasgou, tentando sufocar os gemidos de dor. Aqui. Pomfrey segurou Potter pelos ombros e o virou, para a confusão de Draco. Estou tentando virá-lo para que vocês possam se tocar o máximo possível. O quê? Vai fazer a dor diminuir. Aqui, finge que ele é um ursinho de pelúcia. Corando um pouco por Pansy estar lá para testemunhar aquilo, mas disposto a fazer qualquer coisa para diminuir a dor, Draco abraçou Potter, ajeitando a cabeça dele em seu ombro. Ele suspirou quando a dor diminuiu consideravelmente. Melhor? Sim, murmurou fechando os olhos. Sim, muito melhor, mas ainda horrível. Ele nunca mais iria querer largar Potter se isso significasse que ele voltaria a ficar daquele jeito. Uma onda de ressentimento e desânimo o atingiu. Ele não devia ter que lidar com tudo isso. Era para ele estar pensando nos Newts e na sessão do Lorde das Trevas, e não se preocupando porque sua cabeça iria explodir de agonia se ele não abraçasse o inimigo mortal de sua família, e incidentalmente do Lorde das Trevas. Como um maldito ursinho de pelúcia. Draco. Ah, que maravilha! Draco manteve os olhos fechados, sentindo dor demais para se importar como deveria. Pai. Houve um pequeno barulho de madeira arrastando quando Lucius Malfoy sentou ao lado da cama de Draco. E então um longo silêncio. Severus me explicou o que aconteceu. O tom de Lucius era suave e Draco balançou a cabeça de leve. Você está parecendo terrível. Draco balançou a cabeça de novo. Você consegue falar? O tom suave de Lucius atingiu uma nota de reprovação. Draco abriu os olhos e tentou encará-lo. Suspirou, desviando o rosto. Eu gostaria que você explicasse, Lucius disse, numa voz que ainda era epítome da razão e da preocupação paterna. Porque me parece que vocês mesmos causaram isso. Sim, certo. Outro longo silêncio. Ele já recobrou a consciência? Não havia necessidade de perguntar quem era ele, porque ele estava naquele exato momento repousando em paz, a cabeça apoiada no ombro de Draco e o corpo pressionado contra o dele. Ainda não, Madame Pomfrey disse que ele está bem, só que um pouco mais afetado do que eu. Entendo. Aqueles longos silêncios estavam começando a ficar desagradáveis. Eu sinto muito, pai, Draco disse, fechando os olhos de novo. Eu imagino que sim, Lucius disse. Posso saber por que você resolveu desobedecer a todas as recomendações médicas e ao bom senso e quis ficar longe do seu recém-adquirido marido? Eu não sei.
Não me parece muito provável. Draco suspirou. Não aguentava mais, ele é impossível. E com um vago horror, o loiro percebeu que sua garganta estava fechando e ele estava prestes a começar a chorar. Prendeu a respiração e concentrou-se em outras coisas. As tabelas de aritmancia pareciam ideais, para evitar que acabasse chorando na frente de seu pai, de todas as pessoas. Lucius esperou pacientemente que Draco recobrasse a compostura. Seus professores me disseram que vocês dois estão bem hostis um com o outro ultimamente. É uma pena que sua mãe e eu tivemos que ouvir isso deles, não de você. Eu tinha a impressão que compartilhar informações relevantes sobre esse assunto era um dos motivos de nós estarmos nos falando todas as noites. Draco engoliu a seco. Eu não queria... Não parecia ser algo importante. Nós brigamos o tempo todo. Não queria preocupar vocês. Ele parou de falar quando Potter se mexeu. Potter abriu os olhos, piscando repetidas vezes e levantou a cabeça do ombro de Draco. Ele emitiu um som de susto ao perceber o pai de Draco encarando a poucos metros. Começou a sentar, mas Draco o puxou para mais perto. Não, você vai se sentir como se sua cabeça fosse explodir. Além disso, nós temos que manter o máximo de contato. O corpo de Potter ficou tenso de desconforto e resistência. Draco, sem pensar, acariciou os ombros do outro gentilmente, tentando acalmá-lo, sem desviar o olhar de Lucius. Potter gradualmente relaxou e voltou a deitar com a cabeça no ombro de Draco. Que lindo! Disse Lucius com desdém. Se vocês tivessem agido como adultos responsáveis, essa graciosa demonstração de afeto público não teria sido necessária, não é mesmo? Nós não temos como saber disso, Sr. Malfoy, disse Pomfrey, que se aproximou da cama ao notar que Potter tinha acordado. Nós o informamos que Madame Panther acredita que o feitiço não foi lançado do modo correto. Eles podiam acabar no hospital por algum efeito colateral. Mas isso é uma possibilidade, não foi o que aconteceu. Eles acabaram aqui porque se comportaram como crianças, não como adultos. Mas eles não são homens adultos, senhor, Pomfrey disse firmemente. Eles já podem ter atingido a maioridade, mas ainda são 2 adolescentes, forçados a enfrentar uma situação que seria difícil para qualquer um, adulto ou não. Pomfrey o olhou com mais intensidade. É melhor deixar as recriminações para mais tarde, quando os 2 estiverem recuperados. Agora, se me der licença, eu preciso examinar meus pacientes. Ela fez uma pausa. Em particular. Lucius Malfoy estreitou os olhos, mas levantou calmamente e saiu da ala hospitalar, sem olhar para Draco ou Potter. Então, Potter, disse Pomfrey, vamos ver como você está e depois eu trarei seu jantar. Jantar? Por quanto tempo eu fiquei inconsciente? Quase 30 horas. Potter ficou pálido. Sim, foi uma brincadeira perigosa de vocês. Ela recriminou. Mas não se preocupem, o que passou, passou. Agora sente-se, por favor. Malfoy, você também, não vou demorar muito. Draco suspirou contra o ombro de Potter, desejando poder voltar a dormir e esquecer que tudo aquilo um dia tinha acontecido. Infelizmente, Graciela Espósito, a especialista em desordens e em feitiços de ligação dos Seimungus, queria fazer uma reunião com todo o grupinho feliz de pais e afins, professores e equipe médica que acompanhava aquele caso especial. E lá estavam eles, ainda na cama do hospital, finalmente podendo sentar, mas ainda obrigados a manter contato muito próximo para evitar desconforto com tantas pessoas ao redor que daria para fazer uma sessão espírita. Certo, vamos começar, disse Espósito. Obviamente todos nós estamos preocupados com o que aconteceu ontem e queremos garantir que nada do gênero se repita. Garotos, vocês tiveram sorte, vocês desmaiaram, mas ficaram bem, apesar de algum desconforto.
O dano poderia ter sido muito, muito pior. Cada um ou ambos poderiam ter sofrido um ataque do coração ou entrado em um coma permanente. Ela olhou para os dois de modo sério. De qualquer modo, o progresso do duelo regrediu, o que significa que provavelmente vai demorar ainda mais do que esperávamos para alcançarmos um nível em que vocês possam ficar separados por mais de alguns minutos. Esse é um assunto sério, meninos. Não se deve brincar com feitiços de ligação. Draco mordeu o lábio. Não precisava duelo para sentir o ressentimento e medo de Potter, já que o corpo do outro ficou tenso contra o dele e Draco estava se sentindo do mesmo jeito. Potter segurou o Draco um pouco mais forte pelo ombro. No entanto, eu imagino que o que aconteceu foi suficiente para assustar vocês dois e fazer com que ambos ajam de um jeito mais responsável no futuro, certo? Draco e Potter concordaram rapidamente. Ótimo, Madame Pomfrey e eu passamos o dia discutindo a situação enquanto vocês estavam inconscientes e decidimos fazer algumas mudanças. A mais importante é sobre seus aposentos. Ela limpou a garganta. Depois de falar com seus amigos das duas casas, nós percebemos que parte do problema é que, enquanto incentivamos que vocês recebam apoio dos adultos, acabamos os isolando de seus amigos quando mais precisavam deles. Acho que nos precipitamos um pouco em querer tratá-los como adultos, isso combinado com o fato de que as casas de vocês são geralmente consideradas rivais. Bem, naquele momento achamos que não havia outra alternativa que não removê-los das casas. Mas agora percebemos que foi um erro. Quando vocês chegaram em Hogwarts, ouviram que suas casas seriam suas famílias aqui, e nós tiramos essas famílias de vocês sem substituí-las por nada equivalente. Mas Malfoy não pode ir comigo na torre e eu não posso ir com ele nas masmorras. A gente não pode fazer nada, Potter disse e McGonagall interrompeu. Podemos sim, Potter. Nós não pensamos que seria possível quando isso começou, mas, por causa dos eventos de ontem, professor Snape e eu conversamos com os colegas de casa e de vocês e explicamos a situação para eles. Nós determinamos que vocês dois terão acesso às duas casas. Vocês serão encorajados a sentar nas mesas um do outro no grande salão, usar os dois salões comunais e até mesmo voltar a dormir nos dormitórios, se quiserem. Se escolherem fazer isso, podemos ensinar alguns feitiços de privacidade para colocar nas cortinas que irão separar vocês do resto do quarto, impossibilitando que alguém enxergue, interrompa ou ouça qualquer coisa. Draco quase conseguiu rir, apesar da dor que sentia de como Potter ficou envergonhado ao ouvir aquilo. Grifinórios tão cheios de pudor. Nós também vamos tentar outros feitiços, Expósito anunciou. Feitiços de animar, de paciência, coisas como essas. Nós pensamos a princípio que não seria uma boa opção, já que o elo não foi lançado com muita competência. Mas acho que vocês provaram que não fazer nada pode resultar num desastre. Vamos arriscar e monitorá-los para ver se os feitiços que vamos usar não vão interferir negativamente na ligação. Alguma pergunta? Pomfrey perguntou. Draco balançou a cabeça em negação, sem querer prolongar a conversa. Eu tenho uma pergunta, Lucius Malfoy disse e Draco teve que se controlar para não gemer de desânimo. Não só porque uma pergunta significava que ele ainda não podia voltar a dormir, mas porque tinha reconhecido o tom. Eu vou fazer as coisas do meu jeito, mesmo sabendo que ninguém aqui vai gostar. Do seu pai. E conhecendo as pessoas que estavam ao redor deles... Sim, Sr. Malfoy? Se eu não estou enganado, esse atual surto no elo deles foi, em grande parte, devido à relutância do Sr. Potter em aceitar certos aspectos do feitiço de ligação, certo? Draco pôde sentir o coração de Potter bater mais rápido enquanto ele respirava fundo. Eu não diria que isso é totalmente verdade. Expósito começou, mas Lúcio a interrompeu. Eu imagino que vocês irão lidar com essa relutância usando magia também, né? O quê? Potter sentou na cama, irritado, e Draco cerrou o maxilar em frustração enquanto o quarto inteiro começava a discutir. Aquilo era algo típico de seu pai e uma completa perda de tempo. Lucius, como sempre, estava convencido de que poderia intimidar qualquer um para conseguir fazer o que quisesse. Mas, julgando pela reação de Potter,
Era mais fácil que o garoto concordasse em receber uma Cruciatus do que qualquer feitiço ou poção para acabar com sua relutância. Uma breve olhada ao redor no quarto mostrou que ninguém, a não ser provavelmente Snape, achava que a sugestão de Lucius era válida. E ainda bem. Essa parte foi minha, tá, gente? Isso não faz parte da história. E ainda bem. E, conhecendo a enorme teimosia de Potter e sabendo que ele seria completamente apoiado por Dumbledore e McGonagall, sem falar na curandeira dos Semungos e Madame Pomfrey, Draco sabia que seu pai iria perder. Esfregou os olhos, cansado, rapidamente perdendo o rumo da discussão. Ele não precisava ouvir. Potter iria dizer que não concordaria com nenhum outro feitiço que interferisse na sua vida pessoal. Seu pai iria responder que não era só a vida pessoal dele que estava sendo afetada, mas a de Draco também, e que as restrições de Potter se deviam à sua mentalidade trouxa e não deveriam ser levadas a sério. McGonagall iria argumentar que não havia motivos para que eles não tivessem paciência. Pomfrey diria que Lucius não era médico e não fazia ideia sobre o que estava falando. Snape apontaria que Lucius tinha razão e que Potter era teimoso demais. A curandeira falaria algo profundo e Dumbledore provavelmente só ficaria observando. Draco não tinha ideia do que o lobisomem diria, mas não fazia a menor diferença, porque ninguém além de Dumbledore e Potter daria valor para qualquer coisa que Lupin dissesse. Draco encostou nos travesseiros, completamente desinteressado na troca de argumentos ao redor, e começou a pensar no salão comunal da Sonserina. A Sonserina. Ele já tinha se conformado em nunca mais voltar para lá, e dissera a si mesmo que não se importava. Era só um dormitório, afinal. Era mais bem mobiliado que os outros, já que a Sonserina geralmente atraía alunos mais refinados e ricos do que, por exemplo, a Lufa-Lufa. Mas mesmo assim, era um mero dormitório escolar. Não valia a pena se apegar a ele, especialmente não para o herdeiro da família Malfoy. Ele tinha se dito isso. Que, mesmo diante das lamentáveis circunstâncias e do horror de ter que dividir seu espaço com Potter, era bem prazeroso ter um quarto só para ele. Muito mais apropriado para seu estilo de vida do que ser jogado em um dormitório com outros 70 alunos. Mas havia uma pequena parte da sua mente que constantemente o lembrava que ele teria a vida inteira para ter uma casa só dele. Esse era o último ano em que ele teria a oportunidade de viver com um grupo de pessoas da sua idade, de estudar junto, de fazer alianças que iriam influenciar na sua vida adulta, mesmo de se divertir de vez em quando, fazendo as coisas idiotas que os adolescentes fazem. Essa pequena parte da sua mente tinha lamentado a perda disso tudo da mesma forma que outras partes dele lamentaram a perda do quadribol, da liberdade, da possibilidade de encontrar uma esposa que beneficiaria os Malfoys, da perda de prestígio de sua família, da provável perda de influência de seu pai entre os seguidores do Lorde das Trevas. E agora, ele podia ter de volta uma parte pequenina do que tinha perdido. Ou não. Ele podia voltar para a Sonserina sim, mas o faria com sua nova sombra. O que isso significava? Será que alguém confiaria nele? Tanto quanto qualquer Sonserino podia ser confiável? Será que alguém baixaria a guarda o suficiente para falar com ele francamente sobre coisas que Potter não deveria ouvir? Será que alguém acreditaria quando Potter dissesse que tinha lançado um feitiço de silêncio? Aliás, Draco acreditava nele quanto a isso? Como será que as coisas ficariam? Como os outros iriam se sentir sendo forçados a aceitar a presença de Potter? Especialmente porque eles estariam aceitando isso apenas para ajudar Draco, que estava sendo consumido pelo elo porque se sentia... O quê? Sozinho? O herdeiro da família Malfoy? Incapaz de lidar com uma pequena inconveniência como um casamento desagradável porque se sentia sozinho? Oh, droga, isso não seria nada bom. Os outros Sonserinos iriam ter menos respeito ainda por ele, e provavelmente achariam que Draco estava em dívida com eles por ter sido recebido de volta. Apesar de tudo, dependeria de como Snape tinha determinado que Potter deveria ser recebido na Sonserina. Snape era um jogador astuto e sempre tinha apoiado os Malfoys. Draco tinha que perguntar como ele tinha explicado a situação para os alunos.
Com sorte, Snape tinha descrito Potter como o crianção assustado que ele era e apontado que, como o Grifinório precisava da casa dele, seria injusto não permitir que Draco tivesse acesso à sua própria casa, independente de ele precisar ou não. Ele tinha que perguntar para Snape: Draco? Draco de repente percebeu que todos estavam em silêncio e olhavam para ele. Estremeceu alarmado quando reconheceu que a última voz que tinha ouvido era de seu pai, e ele não tinha ideia do que Lucius havia dito. Me desculpe, pai, você pode repetir? Pediu tentando manter o tom casual. Eu perguntei o que você achava. Lucius disse com um ar de impaciente e condescendência que sempre atormentava Draco. Sobre usar meios mágicos para facilitar a parte sexual do elo de vocês, Malfoy disse asperamente. Não! Draco respondeu sem pensar, e quase mordeu a língua de horror ao perceber o que tinha feito. Discordado diretamente de seu pai na frente de todas aquelas pessoas. Sentiu o pânico se espalhar quando viu o olhar incrédulo de Lucius e tentou desesperadamente manter-se controlado, enquanto imaginava um jeito de melhorar a situação. Droga, como é que ele tinha dito aquilo? Que diabos ele estava pensando? Droga. Relaxe, respire, está tudo bem. Ele quase pôde ouvir aquelas palavras. Sentiu o pânico se esvair, percebeu que não era nenhum caso de emergência. Olhou para a mão de Potter em seu braço. Então, ele tinha discordado. Desde que não mostrasse desrespeito com Lucius, poderia fazê-lo tentar entender. Quero dizer, obviamente é uma boa ideia. A mão no seu braço o apertou com força. Mas não acho que precisamos recorrer a isso, especialmente porque não sabemos como esse tipo de feitiço interferiria no elo. A mão relaxou. E sem querer ofender, mas ser vítima de um feitiço pessoal mal feito não me dá muita vontade de tentar outro feitiço ainda mais pessoal. E se esse der errado também, não quero nem pensar no que poderia acontecer. E houve algumas risadas de aprovações entre os adultos. E, graças a Merlin e a Mordred, o brilho perigoso no olhar de seu pai tinha sumido e havia um pequeno sorriso se formando em seus lábios. E a sensação vinda de Potter era de aceitação. Interessante. Draco olhou para a mão de Potter, ainda em seu braço, e desviou o olhar de novo. Potter o observava com curiosidade, a cabeça ligeiramente inclinada para um lado, como se ele tentasse entender alguma coisa. De qualquer modo, vocês não terão que se preocupar com esse assunto por pelo menos alguns dias, a curandeira Expósito disse. Como eu disse, o elo de vocês foi prejudicado. Vocês estão fracos demais para sentirem qualquer coisa sexual. Provavelmente por uma semana. Até lá, quem sabe, vocês terão encontrado um jeito. Milagres às vezes acontecem. Houve uma pequena pausa. Certo, Malfoy disse, olhando para os dois. Nós ainda temos algumas coisas para discutir, mas quero terminar o mais rápido possível. Tenho 2 pacientes aqui que precisam dormir. Finalmente, tudo acabado. Os olhos de Draco estavam fechando enquanto seu pai saía do quarto. Ele deitou, alívio percorrendo seu corpo, dormir, graças a Deus. Ele murmurou. Potter, você fez algo comigo durante a reunião? Quando meu pai perguntou o que eu achava de usar feitiços em você? Sim, você sentiu algo diferente? Potter respondeu bocejando enquanto se deitava. Senti, você vai ter que me falar o que fez. Draco bocejou também e se virou de lado, chegando mais perto de Potter e jogando um braço ao redor do peito dele. Está bem, amanhã. Potter se aconchegou num abraço para mais perto de Draco. Você falou sério quando disse que não queria usar nada daquilo? É claro que sim. Draco murmurou. Ideia idiota. Potter riu. Você vai ter que me explicar por que disso. Amanhã.
os dois disseram e Draco deu um sorriso cansado. Boa noite, Potter. Boa noite.